E agora? O que vai acontecer com milhões de imigrantes ilegais que estão aqui nos Estados Unidos? É a pergunta que todos os imigrantes estão fazendo e alguns já estão sentindo o efeito dessa grande pandemia que pode resultar numa recessão econômica jamais vista nesse país. Talvez alguma coisa que nenhum imigrante esperava que viesse a acontecer, já que muitos deles chegaram aqui e viram uma economia fabulosa, ou os que já estão aqui por algum tempo também nunca experimentaram o que é viver uma recessão num país de primeiro mundo, onde as coisas é absolutamente caro, viver é caro, tudo aqui é muito caro e as pessoas não ainda tinham experimentado o que é ficar sem trabalho num país rico. A verdade é que muitos imigrantes, vou falar de brasileiros porque eu conheço alguns brasileiros, já estão com problemas, alguns não têm US$ 100 na conta, alguns até não têm nada. Tem muita gente já começando a sentir o peso dessa quebra da economia americana, e que pode ficar ainda pior depois que passar essa pandemia, já que o presidente estendeu por mais 30 dias, ou serão 30 dias que as pessoas irão ficar em casa e a economia parada. Né? O quebra-quebra generalizado já começou. Ah, os grandes restaurantes e companhias de construção também já estão parando e possivelmente, como não vai ter mais dinheiro no mercado, eles vão ter que parar o trabalho de construção e, consequentemente, milhões, não milhares, milhões de imigrantes que atuam nessa área vão perder seus trabalhos e não vão poder encontrar em áreas de restaurante, por exemplo, porque haverá muito mais demissões e as pessoas vão estar brigando com elas mesmas, buscando uma oportunidade de trabalho. Seriam ilegais brigando com pessoas que estão legais ou cidadãos americanos no país. Ah, e por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque eu já tive conhecimento de alguns brasileiros que não têm dinheiro para pagar o aluguel, tem uma quantia resumida só para poder comprar comida e que também não vai durar por muito tempo. Mas por que essas pessoas estão assim? Você pode me perguntar. Porque infelizmente uma boa quantidade de brasileiros que vieram para cá, todo o dinheiro que recebe, todo o dinheiro que recebe da semana estava enviando para o Brasil. Não ficava absolutamente com quase nada, somente para poder passar a semana. Eu conheço um brasileiro, né, que é um conhecido próximo meu, que ele já falou várias vezes para mim, eu não fico com nada. Eu só fico com um pouquinho na semana que eu tenho que pagar o quarto que eu vivo e uma pequena quantia para poder pagar meu alimento, comprar comida enquanto eu recebo a próxima semana. Ah, como ele, milhares de brasileiros fizeram a mesma coisa, né? Enviaram todo o seu dinheiro para o Brasil e, como é de costume, não são todos, mas uma quantidade absurda não paga um centavo de taxa e agora ficaram no limbo, ficaram numa situação complicada. E se a economia não restaurar, se o presidente americano não conseguir voltar essa economia como estava algumas semanas antes, eu vejo um futuro meio que apocalíptico. Eu não quero ser pessimista, mas eu não consigo enxergar, mediante a situação econômica do país, a bolsa despencou, né, os indicativos econômicos estão praticamente afundando. É como se dissesse que o Brasil, que os Estados Unidos está derretendo economicamente. Serão US$ 2 trilhões aplicado na economia, mas isso não resolve o problema. Isso pode dar uma aliviada, mas não resolve o problema. Então, o que nós estamos diante agora? Estamos diante de uma economia frágil, aonde pode se levar algum tempo para a gente uma recuperação, até décadas, dependendo do estrago que isso puder vir a acontecer, e milhões de pessoas é, praticamente vão ficar sem trabalho, competindo com cidadãos americanos que pode ainda aplicar por um trabalho ou por um seguro de desemprego. É, muitos brasileiros e muitos latinos em geral, né, brasileiros, hispânicos, eles não tiveram cuidado de fazer uma reserva, porque nunca experimentaram passar por uma crise como essa. Mas é uma crise cruel, e se você não tem dinheiro de reserva, você não consegue ficar nos Estados Unidos. Simples assim. Porque os aluguéis são caros, o custo de vida é muito alto e as pessoas vão começar a sentir o peso
o lado negro de viver nos Estados Unidos sem trabalho. Eu diria que a culpa, né, dessas pessoas não conseguirem se manter é delas próprias, porque elas não foram capazes de salvar algum dinheiro para uma emergência, né? Tudo que ganham enviam para os seus países sem se preocupar de que qualquer coisa pode acontecer. E como diz um velho ditado, acabou o milho, acabou a pipoca, e é muito provável que nos próximos meses a gente vai ver, vamos experimentar o mesmo que aconteceu em 2008. Milhares de imigrantes retornando para o Brasil, para os seus países latinos ou para qualquer outra parte do mundo, porque não vão conseguir se manter se não tiverem uma renda, já que serão milhões competindo por uma vaga de trabalho. Mais uma vez, isso serve como exemplo para muitas pessoas que estão aqui, que não pagam taxa e que não fizeram uma reserva, né, para que se viesse a acontecer esse tipo de problema, elas tivessem pelo menos uma garantia. O estímulo do governo não vai cobrir pessoas que estão fora de status, então o dinheiro que vai ser, os US$ 1.200 que serão dados às pessoas, serão somente para os cidadãos americanos e residentes legais que pagam taxas, não são para os que não pagam taxas, tá, galera? Ah, então, infelizmente, estamos diante agora de um caos econômico que vai trazer consequências e vai ter escassez no trabalho, tá? E milhões de pessoas não vão poder mais mandar dinheiro para o Brasil e muito menos juntar dinheiro aqui, porque não haverá trabalho suficiente para toda essa gente se o presidente americano não conseguir restaurar a economia. Esse é o cenário que a gente se encontra aqui nos Estados Unidos agora e que sirva de uma grande lição para muitas pessoas que vieram para cá, que da próxima vez se planejam e não conte com o ovo no cu da galinha. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.